aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento o dom da sabedoria, a graça do Espírito, para que esta palavra escutada e agora meditada nos ajude na conversão do coração. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 8º domingo do tempo comum. E há 3 semanas estamos ouvindo trechos retirados do capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas, chamado o discurso da planície. Então, no domingo retrasado, ouvíamos Jesus dando aos seus discípulos as bem-aventuranças. No domingo passado, nós éramos exortados ao caminho da fé cristã, numa perspectiva não mais pautada pela lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, mas de uma nova perspectiva da acolhida da palavra, que nos leva a uma ação com o outro pautado no amor e na misericórdia. E agora avançamos um pouco mais com esse trecho que acabamos de ouvir. O evangelista nos pontuou que Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Mas no texto de hoje, a forma como Jesus utiliza a linguagem para falar, ela se difere daquelas demais parábolas que nós já estamos acostumados a ouvir. Porque no Evangelho de hoje nós temos uma série de ditos ou de ensinamentos da sabedoria que foram agregados, reunidos, e que hoje nós teremos a possibilidade de ouvir, de compreender, para que de fato esta palavra nos ajude a viver no nosso cotidiano. Então são uma série de ditos conhecidos na época de Jesus, mas que hoje precisa nos alcançar também de maneira interior, para que nós avancemos neste caminho
que agora já antecede a preparação para o início da Santa Quaresma. E para isso nós vamos voltar ao texto. Então, se você tem o Evangelho em mãos, capítulo 6, tomaremos os 2 primeiros versículos, 39 e 40. Vamos ler juntos estes 2 versículos? Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 num buraco? Um discípulo não é maior do que um mestre. Todo discípulo bem formado será como um mestre. Paremos aqui. Os 2 primeiros ditos da sabedoria. Um cego não pode guiar outro cego, porque senão ambos cairão no buraco. A forma como Jesus utiliza para falar é permeada por um questionamento. Se vocês observarem, ele fala fazendo perguntas. Por que esta pedagogia? Porque mais do que dar uma afirmação pronta, Jesus quer levar os seus ouvintes a um questionamento que possibilita-os um caminho de confronto interior para o itinerário da conversão. Então, permitamos ser questionados por Jesus. Depois ele utiliza a metáfora do cego. Quem que é uma pessoa cega? É aquela que perdeu a capacidade de ver a luz. Então nós só nos vemos porque temos luz. Luz solar, luz elétrica. A partir do momento que a luz se dissipa, não é possível ver o outro. E não tendo a possibilidade da visão, no andar, no caminhar, o que a pessoa pode fazer? Ela pode cair no buraco. Padre, aonde Jesus quer chegar nos provocando com estas 2 perguntas iniciais? Quais são as nossas cegueiras? Quais são os cegos que nós permitimos nos guiar? E fazendo este caminho, quais são os buracos por onde já caímos? Então, mais do que dar resposta, Jesus hoje quer nos provocar a um caminho de conversão. Irmão, irmã, não queira viver como cego. E mais ainda, não se permita ser guiado por um outro cego, porque o resultado é cair no buraco. Mas abramos o nosso coração, abramos os nossos olhos a esta luz do ressuscitado Jesus, que seja capaz de nos iluminar, para que o nosso caminho seja guiado por Ele. E ao sermos guiados por Ele, também levemos aqueles que estão à nossa volta para juntos de Jesus, e não para o buraco. Então, olha a sabedoria da palavra para nós nesta manhã de domingo. Depois o segundo dito: um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Jesus dá um elemento que qualifica a relação pessoal de cada discípulo. Em primeiro lugar, consigo, e depois, consequentemente, com a comunidade. Numa perspectiva da igualdade, e já não mais da superioridade, da hierarquia, aonde um poderia estar acima do outro. Mas Jesus vai dizer que o elemento que eles receberá do mestre os igualará de uma maneira geral, inclusive sendo como o mestre.
E qual é o critério dado por Jesus? O discípulo bem formado pelo mestre. Na próxima quarta-feira, que é quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a quaresma e na Igreja do Brasil temos a campanha da fraternidade. E o tema deste ano é sobre a educação. Educai com sabedoria. E nesse caminho do discipulado, o mestre tem uma finalidade com os seus discípulos. E qual é esta finalidade, Padre? A da educação, a de educá-los, a de formá-los como o mestre. E o que nós vamos precisar nesta nossa quaresma, que vai começar na próxima semana? Que Jesus, o nosso bom mestre, seja capaz de nos educar de maneira interior. Precisamos desta educação para os nossos sentimentos, para os nossos afetos, para as nossas vontades, para a nossa razão. E a partir do momento que nós nos permitirmos sermos bem formados, bem educados pelo mestre, nos tornamos como ele, porque o discípulo não será maior do que o mestre. Irmão, irmã, você se permite ser educada por Jesus? Se pergunte isso. Você permite que Ele te forme como discípulo, no seu itinerário, no seu caminho de fé? Porque quando nós nos abrirmos a esta novidade, quando nós tivermos esta docilidade do Espírito, de entendermos que não sabemos tudo, como diz um ditado antigo, a gente aprende e ainda morre sem saber. Ou seja, necessitamos desta educação cristã, que seja possível também educar a nossa interioridade. Agora, Jesus vai para o terceiro dito. Esse dito, minha gente, ele é indigesto, mas necessário. Então vamos voltar ao texto, nos versículos 41 e 2. Olha o que Jesus vai dizer agora. Vamos ler juntos? Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha que interessante. Qual foi o primeiro dito? Um cego não pode guiar outro cego. E agora qual foi o terceiro dito? A trave que está no olho e que impede a pessoa de ver. Inicialmente, Jesus aponta a nossa realidade. Em que sentido, Padre? Na posição que podemos ocupar de juízes, de dar uma sentença ou de julgar o outro, a nossa realidade é pequena, de quem julga. Não passa de um cisco, o meu, que estou julgando. Mas o do outro, que é o meu réu, quem eu julgo, tem o que no seu olho? Uma trave, bem grande, que tampa toda a sua visão. E aí Jesus agora inverte esta lógica. Ele vai dizer que quem julga,
que quem toma a posição de juiz é que tem a trave. E o que está sendo julgado é que tem o cisco. Por isso esse trecho é constrangedor, no sentido de nos incomodar. Depois, se a gente olha para a vida cotidiana, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ter um cisco no olho. É muito desconfortável. E aí cada um que chega dá uma receita. Não, tem que soprar. Não, tem que pôr uma gota de leite, né? E aí cada qual, na sua cultura, com os seus ensinamentos, quer te dar uma receita de como tirar o cisco. Porque além de ser muito ruim, incomoda demais, vem a incerteza do que pode acontecer. Os nossos olhos são órgãos importantes para a nossa vida. Minha avó é diabética e agora ela perdeu praticamente a visão. E ela me diz assim: meu filho, ficar doente, ficar sem andar é muito ruim, mas ficar sem ver é muito pior. E diante de todas essas realidades que nos rodeiam, vem hoje o Evangelho para nos ensinar: não queiramos ocupar o lugar de juiz, de dar a sentença diante daquilo que é da vida do outro, e de repente esquecendo daquilo que é da minha realidade, do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo. Mas independentemente se eu tenho um cisco ou se eu tenho uma trave, ambos me atrapalham a ver. E atrapalhando a minha visão, pode me fazer cego. E o cego cai onde? No buraco. Então hoje, esse Evangelho quer nos tirar da condição de juízes, de dar a sentença, de fazer o julgamento, e quer nos possibilitar um caminho de conversão interior, aonde os nossos olhos se abram para uma nova visão, para olharmos o outro por um outro ângulo, que não seja ao do julgamento, mas que seja o da misericórdia. E se alguém tiver que julgar, nós colocaremos nas mãos do Senhor, dizendo: faça o Senhor o julgamento, porque tu és o justo juiz. Hoje, qual é a minha trave? Hoje, qual é o meu cisco? E aí Jesus fala que nesta pedagogia nós podemos cair na hipocrisia. Padre, o que é ser hipócrita? É ser uma pessoa falsa. É não ser uma pessoa coerente, falar uma coisa e fazer outra. Isso é a hipocrisia. E diante dos impasses da vida, e até mesmo das dificuldades dos relacionamentos interpessoais, seja na família, no casamento, no trabalho, na vida em comunidade, nós também corremos o risco da hipocrisia. E Jesus hoje quer nos dar esta sacudida, e quer nos apresentar uma nova forma de não sermos mais um guia de cegos, mas de sermos um guia autêntico, que possibilita a nós e ao outro um itinerário que seja diferente do buraco, mas que seja da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, da paz interior que o nosso coração também busca. E agora Jesus vai fechar a sua fala, trazendo os dois últimos ditos. Então vamos para o penúltimo, versículos 43 e 44. Olha o que está escrito aí, vamos ler juntos? Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons.
Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Padre, aonde Jesus quer chegar com esta sua catequese? Nos frutos. A partir do momento que eu me predisponho a viver o caminho da palavra, consequentemente eu vou estar em consonância com a minha essência, com aquilo que habita o mais profundo do meu ser e que é bom. E diante disso, há os desdobramentos, que consequentemente geram os frutos. Quando Jesus fala, não se pode plantar espinheiro esperando colher uvas doces. Se plantou o espinheiro, colherá espinhos. Se plantou parreira, colherá uvas. O que nós desejamos como fruto, num futuro próximo ou mais distante, depende do que, minha gente? Depende da plantação do hoje. Porque se planta espinheiro, vai colher espinhos. E agora vem mais um questionamento para nós. O que eu estou plantando? O que eu planto está em consonância com aquilo que eu desejo colher, seja num futuro próximo ou num futuro mais distante? E hoje o nosso desafio, de repente, é trabalhar tanto, nos desgastar tanto diante de sonhos, de projetos, de empreitadas, mas depois tantos vêm chorando, dizendo: não frutificou, não vi resultados, me dediquei, trabalhei, me esforcei. E o Evangelho de hoje quer te ajudar a ter uma seara farta. O nosso Deus é da fartura, gente. E para que esta fartura aconteça como uma grande colheita, é necessário que a plantação de cada dia seja orientada pela força da palavra. Quer frutos bons, plante coisas boas. Quer resultados bons para a vida dos filhos, para o seu trabalho, para suas relações pessoais, para a sua vida de fé, plante coisas boas, porque não existe árvore boa que dá frutos maus. Se a semente é boa, a árvore vai ser boa e os frutos serão bons. Sairmos da hipocrisia e do julgamento para a bondade. Não sermos educados pela lei de Talião, como nos exortou o Evangelho do domingo passado, mas permitamos que uma nova palavra nos eduque. Portanto, o discípulo não é maior do que o mestre, porque todo discípulo bem formado será como o mestre. Olha aqui a sementinha, Jesus já te dando para a sua plantação cotidiana, semente boa para a plantação boa, e depois para colher frutos bons. Olha a atualidade da palavra, que maravilha para nós hoje. E agora vem o último dito, para nós fecharmos o Evangelho. Vamos lá? Versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau
tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua sua boca boca fala do que o coração está cheio. Durante essa semana, esse evangelho me questionou muito. Porque Jesus encerra chegando na realidade mais profunda de cada homem e de cada mulher. E qual é esta realidade? O coração. Na Bíblia, consequentemente nos evangelhos, o coração não é apenas um órgão vital que bombeia o nosso sangue, para que nós tenhamos vida. Mas na Bíblia o coração é considerado a sede da pessoa, o seu sacrário, o seu âmago, ou seja, o seu centro. A partir do momento que Jesus diz, o bom tesouro do seu coração, Jesus quer chegar na raiz da pessoa. E para que nós vivamos todo este itinerário, esta boa semente da palavra que nos educa, precisa cair em qual terreno da minha vida, Padre? No terreno do seu coração. Porque é do coração humano que saem as coisas boas. Mas é também do coração humano que saem as coisas más. É do coração humano que se tem o bom tesouro. Mas é do coração humano que também sai o mau tesouro. Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Na maioria das vezes, quando passamos por realidades difíceis, a nossa tendência instintiva, isso é chamado de instinto de autoproteção, a nossa tendência é de buscar justificar a tragédia, o acontecimento difícil, em outra pessoa ou em outras pessoas, ou de repente nas coisas ou nas circunstâncias. Pode ser que de repente eu não ache uma outra pessoa para justificar ou para culpar, pode ser que de repente eu nem ache uma circunstância ou uma coisa para culpar, aí eu falo assim, não, a culpa é de Deus. E aí cada qual pode avaliar a sua caminhada e perceber onde você já viveu isso. E agora, a palavra de Deus para você vem te provocar hoje, para que você entenda, para que você seja um discípulo bem formado, tanto como o mestre, que nem tudo que você justifica de fora está lá. Mas na maioria das vezes, os frutos dos acontecimentos têm as suas raízes onde? Dentro. Por isso, o coração. Muitas vezes os atendimentos, as pessoas chegam sofridas com as suas realidades e começam a dizer, é o demônio. E aí eu vou escutando, vou ajudando essas pessoas a entenderem que muitas das suas dores não são causadas por fora, por um outro, pelo mal, mas têm as suas raízes onde? Dentro. Porque é muito mais fácil encontrar um inimigo externo e colocar a culpa ou a justificativa nele, do que olhar para a realidade mais profunda da nossa existência. Por isso a palavra fala do coração, para que ele seja transformado, para que ele seja convertido, para que nós saiamos de um coração de pedra para um coração de onde pode se jorrar rios de águas vivas. E hoje esse evangelho, irmão e irmã, quer fazer com você esse caminho de profundidade interior, de
de não ter medo das suas dores, dos seus traumas, das dificuldades que você enfrentou na sua história, mas de ir com Jesus até estas mesmas realidades e permitir que Ele seja o remédio para estas dores, para que Ele possa ser a cura para tudo aquilo que tem te maltratado, e que de repente tem feito da sua interioridade um lugar de cegueira, de buraco, de trave, de incompreensão, de ausência de frutos bons. Por isso que Jesus fecha o diálogo falando do coração, porque para que todas as realidades meditadas aconteçam, a raiz precisa estar onde? No coração. E hoje nós devemos nos abrir a esta graça, deixarmos de ser guias cegos, centrados em nós, querendo com que os outros sejam submissos às nossas vontades, para alimentar o nosso ego, e que muitas vezes nos leva para o fundo do buraco. Mas sermos educados pela força da palavra para nos tornarmos guias autênticos, na docilidade da palavra que me instrui e que me leva a ajudar o outro, a acompanhá-lo no caminho dele, mas apontando uma realidade que não seja a minha, mas que seja da palavra, de sair de uma mera exterioridade e de repente até estereotipada, de máscaras. Estamos no carnaval, né? De máscaras, que me esconde, que apresenta quem eu não sou, para uma realidade interior, de pureza, de graça, de paz interior, porque é disso que nós necessitamos, e é disso que o nosso coração busca, de guias autênticos, que seja capaz de oferecer a luz e o espaço amplo para o caminho, que nos dilata, que nos planifica, que nos possibilita sermos bem-aventurados. Por isso que este é o discurso das bem-aventuranças, Lucas capítulo 6. E nesta manhã de hoje, o Senhor quer nos falar ao coração. Irmão, irmã, não queira ter um coração oxidado, enferrujado, atrofiado, mas queira ter um coração ativado pela misericórdia, um coração aonde você tem a possibilidade de acessar as correntes mais profundas do seu interior, que vão acionar os dispositivos mais fortes que habitam dentro de você, para que a sua semeadura seja boa, para que a sua colheita seja boa. E o coração estando alimentado por este tipo de alimento, ele vai externalizar coisas boas. Por isso Jesus encerra dizendo: pois a boca fala do que o coração está cheio. Não sei se vocês prestaram atenção na primeira leitura do Eclesiástico, que diz assim: quando a gente sacode a poeira, a peneira, fica nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivado a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. A boca fala do que o coração está cheio. A fala, a comunicação, é uma capacidade que nós temos de externalizarmos aquilo que por primeiro é interior.
Não existe fala neutra, por mais que ela seja justificada como brincadeira, não é? Porque às vezes nós não queremos assumir a responsabilidade, então a gente lança a cisânia, porque não é semente, é cisânia, e depois a gente corre e esconde, dizendo: estou brincando. Mas tudo aquilo que nós externalizamos pela fala, por primeiro foi gestado no nosso coração. Não existe fala neutra. Ou ela vai estar permeada pela bondade, ou ela estará permeada pela maldade. O fruto bom e o fruto ruim, o tesouro bom e o tesouro mau. Você alimenta o seu coração de quê? Qual é o seu combustível cotidiano? E o que a sua boca fala? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Na experiência dos exercícios espirituais de Santo Inácio, ele vai dizer o seguinte: precisamos cristificar o nosso coração. O que significa cristificar o coração? Deixar com que Cristo nos eduque. Precisamos de uma educação cristificada, que cristifique o nosso coração, que cristifique as nossas vontades, que cristifique os nossos afetos, que cristifique os nossos desejos. E consequentemente, a nossa semente será cristificada, a nossa plantação será cristificada, e os nossos frutos serão cristificados. A nossa fala será cristificada. Então peça hoje a cristificação do seu coração. Porque se ele estiver cheio de Cristo, a sua boca vai falar coisas boas. A sua semente será boa, a sua colheita será boa, a sua visão será boa. E é disso que nós necessitamos. Uma autêntica descoberta do nosso interior, de onde tem o bom tesouro, mas de onde também pode sair o mau tesouro, de onde tem as coisas boas, mas também de onde pode sair as maldades. Então vamos encerrar pedindo isto. Como é que está o seu coração? O que a sua boca tem falado nesses últimos tempos? Como anda a sua visão? Qual é o seu mestre? Quem tem te educado? Que palavra você tem ouvido? Então hoje vai pedindo para Jesus: me dê uma nova visão. Tire, Jesus, a trave que está no meu olho, tire o cisco que me impede de ver. Não me deixe mais, Jesus, ser guiados por cegos. Apresente agora os buracos por onde você já caiu e que te machucaram. Vai pedindo para Jesus uma nova visão. Vai dizendo: Jesus, eu quero ser como Tu, meu mestre, eduque as minhas vontades, cristifique os meus desejos, o meu coração, porque eu quero dar bons frutos, Jesus. Eu quero uma colheita farta. Alcance, Jesus, o bom tesouro do meu coração e me cristifique por inteiro, porque é disso que eu preciso. A minha boca quer falar das coisas boas do meu coração.
Transforma, Jesus, o meu coração de pedra num coração novo, de onde tu farás jorrar rios de águas vivas, águas de vida eterna, que me lavarão, que me purificarão de tudo aquilo que tem me maltratado e me feito sofrer. Dai-me, Senhor, esta graça e cristifique o meu coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. E canta, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peça a transformação do coração. Jesus, manda teu Espírito